Oi, aqui é o Alex e a Mari, nós somos arquitetos do Estúdio Mostarda e este é o nosso canal. Sim, e o canal hoje vai trazer para vocês um vídeo sobre Bali, dentro do nosso programa Destinos no Planeta Arquitetura. Bora lá! Hoje a nossa convidada é a Lua Galvão. Ela e o Danilo Espanha fizeram a volta ao mundo, tem vários projetos que eles fizeram, sempre ligados à área de desenvolvimento humano e possuem uma visão muito especial de arquitetura no planeta. Além da entrevista com a Lua, a gente vai mostrar para vocês imagens incríveis das fotografias do Danilo. E o canal tá cheio de novidade, então não perca. Tem do it yourself, tem relação entre filmes, séries e arquitetura, cheio de coisa boa. Tá divertido. Se inscreva no canal, curta o vídeo para dar relevância e bora para a entrevista. Hoje, então, conforme prometido, a gente vai dar continuidade aos vídeos. A gente já fez a introdução para falar qual que é a relação que a gente vai fazer das viagens da Lua e do Danilo com esse olhar mais voltado para a arquitetura, né? E o destino de hoje é Bali. E aí a Mari tem a primeira pergunta aqui para a Lua. E a gente quer saber já de começo como que foi a suas primeiras impressões quando você adentrou a Ásia, né? Bom, primeiro é legal comentar que a Ásia é outro mundo, gente, outro paradigma. Realmente a gente está indo, parece que a gente é virado do avesso quando a gente chega lá. E a gente está indo para Bali, né? Mas é legal avisar porque muita gente acha que Bali é um país. E Bali não é um país, não. Ele é uma ilha pertencente à Indonésia, que é um país muçulmano. E Bali é totalmente diferente de todo o resto da Indonésia, que aliás tem mais de 12 mil ilhas a Indonésia. Então Bali é uma ilhazinha que tem a cultura hinduísta, essa é a religião deles e por isso eles são tão diferentes. E eles conseguiram, acho que, permanecer com sua cultura, mesmo envoltos, né, dessa cultura islâmica que é a cultura do país no qual eles pertencem. Então, assim, é muito diferente chegar na Ásia e Bali também é um local muito à parte de tudo, assim. Eu falei, gente, eu tinha vindo, assim, Brasil, né? Segundo ponto foi a Austrália, depois foi a Nova Zelândia, que a gente já conhece um pouco mais a cultura, são mais parecidas com a nossa cultura, né? Com os Estados Unidos, Canadá, a gente, e de repente Bali. Aí eu chego em Bali com as mesmas roupas, meio do Brasil, da Austrália, da Nova Zelândia, né? Aqueles shorts mais padrão, a camiseta mais padrão e de repente, nossa, entro no mundo das cores. E eu sou aficionada por cores, estampas e tudo mais. Mas acho que não deu 3 ou 4 dias pra eu estar paramentada de um jeito todo colorido, de chinelinho e me sentindo local, sabe? Foi uma transformação muito engraçada, que depois ela se seguiu. Eu acho que eu fiquei nesse mood Ásia até realmente sair da Ásia. Foi um ano todo muito colorido pra mim. Que eu me redescobria, assim, falei, nossa, dá pra viver mais folgado, mais simples, mais gostoso, mais feliz, mais alegre. Então eu acho que eu me adaptei. Fui a cada país que eu ia viajando, eu ia dando uma olhada nas coisas dos locais, assim, e eu gostei de experimentar em mim, pra ver qual era a sensação de vestir um pouco das roupas locais, sabe? Foi bem interessante. E essas cores, esse jeito mais despojado e mais livre de se viver, você vê refletido nos espaços deles lá ou uma coisa mais do vestuário, assim? Então toda essa parte de tecidos, objetos, é muito colorida. Os paramentos. As construções já nem tanto, mas elas têm uma coisa muito interessante, elas são muito ricas em adornos, em ornamentos. Então, mais ou menos que a construção balinesa, do povo balinês mesmo, porque depois a gente pode conversar as construções balinesas e as construções dos estrangeiros que foram morar em Bali. São duas coisas meio separadas. As construções típicas dos balineses, eles se utilizam muito dos materiais à disposição ali na ilha. Então eles constroem muito com pedra vulcânica, então tem construções que por lado de fora são meio negras, meio pretas, mas são super bonitas. Uma construção com material, as pedras, né, que são meio da cor meio cinza do nosso concreto, e também eles usam um material meio uma tinta, um material meio ocre também, usam muito isso.
mas os adornos são uma coisa impressionante. Então, toda vez que você adentra uma casa balinesa, ou na sua maioria, ou naqueles terrenos, depois eu vou explicar como as famílias vivem, sempre tem uns pórticos muito bonitos e muito adornados. Eles são mestres em talhar madeira e também em talhar essas pedras. Então, isso é uma coisa muito característica de Bali, sabe? É muito bonita. Então, o lado de fora não é tão colorido, mas é muito adornado. E aí, quando você entra dentro, as cores aparecem, né? É muito bonito. E esses portais, esses objetos têm a ver com esses rituais que você falou que eles fazem? Tem uma coisa curiosa, que a maior parte das casas tem uma espécie, são como se fossem gárgulas ou entidades ali de proteção já logo na entrada. Então tem sempre um portal e tem duas ali, né? E você aí adentra a casa. Depois que você entra, eu até gostaria de comentar como é que as pessoas vivem, porque eu acho que é uma coisa muito interessante, antes da gente entrar nessa coisa um pouco mais dos ritos. Tem uma coisa muito interessante em Bali, que é a maneira de viver em família, né? Então eu vou contar pra vocês como é. Em geral, as pessoas têm terrenos maiores, né? E várias casas são construídas de uma forma meio circular dentro do terreno. Em oposição à porta central, ao portão principal, em geral, tá a casa do patriarca, porque é um patriarcado ali. Então, assim, mora o patriarca com a matriarca e seus filhos, conforme vão crescendo e vão casando, os filhos homens trazem suas esposas para morar dentro do terreno e vão constituindo suas famílias. Se esse patriarca em algum momento morre, é como se você girasse a propriedade e daí vem o filho mais velho e ocupa aquela instalação principal. E eles sempre têm também alguns espaços comunitários de convivência. Acho que a gente falou no nosso primeiro vídeo, né, que talvez a vida do futuro fosse mais em comunidade. Isso eles praticam muito em família. Aí vocês falam, e a menina, como é que faz, né? Então, até casar, fica com os pais nessa casa principal. Quando casou, vai para a comunidade onde vive o marido dessa pessoa. E aí eles vivem dessa maneira, que é bastante interessante. E eles gostam muito de ocupar a área externa da casa. Então, eles têm umas varandas meio grandes. Então, eles muitas vezes te recebem na varanda e sentam meio no chão para tomar um chá. Então é muito interessante, as casas ficam meio altinhas assim, ou elas são suspensas com uma base de concreto, como se fossem escadinhas que você sobe na casa, ou então em forma meio de uma palafita. Mas isso é super interessante. Tem uma outra coisa legal, que aí já fala um pouco dos ritos, eu acho. Eles, toda vez que alguém falece na casa, isso também tem na Tailândia, eles constroem como se fosse um totemzinho em forma de um templozinho, que eles vão colocando um do lado do outro, meio próximos da entrada assim, das casas. Então é como se aquele espírito, de alguma maneira, continuasse ali, ou eles honrassem aquele espírito que passou. Luá, você falou aí que tem uma peculiaridade, que as casas, os locais diferem de diversas maneiras com as casas dos estrangeiros que vão para lá, né? Quais são essas diferenças que você identificou? Essa coisa das casas balinesas já estava no meu coração há muito tempo, porque muito antes de eu poder pisar lá e conhecer Bali, que foi incrível, eu já tive contato com a cultura, um pouco da cultura deles, através de amigos. E aí eles começaram a mostrar algumas fotos e tal, e eu falei, meu Deus, se um dia eu tiver uma casa, eu queria ter uma casa balinesa, né? Se eu pudesse construir uma casa pra mim. Eu era bem nova, aí eu fui numa livraria uma vez e comprei um livro da Taschen, que são aqueles livros de mesa, com casas do mundo, né? Do México, da Grécia, tal, eu comprei a de casas de Bali. E passei minha vida ali saboreando aquele livro, falando que a arquitetura é maravilhosa, uma arquitetura aberta, fluente, com a natureza integrada. E quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha uma diferença muito grande entre as casas dos balineses nativos e as casas dos estrangeiros que acabaram indo morar em Bali. Quem começou essa cultura de casa aberta, sem parede, fluente, eu não sei, mas eu sei que durante bastante tempo isso virou uma grande moda em Bali. Então existem várias casas que não tem nem as divisórias das paredes dentro, são poucas as divisórias, muito poucas.
Assim como muitas casas não têm a parede externa, então tem telhados que eles rebaixam até certo ponto, depois os móveis são colocados numa área de proteção do período de chuvas, né? Mas você não tem uma parede, elas não são totalmente fechadas. Assim como tem banheiros, muitos dos banheiros dessas casas, até de pousadas, né? Casas para aluguel e tudo mais, que são abertos, principalmente a parte do chuveiro, que é muito legal porque você toma banho olhando as estrelas ou tipo, sabe, olhando a natureza. Então é uma arquitetura muito bonita porque é uma arquitetura fluente. Eles usam muito bambu, usam muito madeira, como eles trabalham muito bem a madeira. Então tem, às vezes você vê uns biombos de madeira bonitos fazendo algumas divisórias, né, algumas divisões, mas as casas elas são fluentes e abertas. E como a natureza de lá é uma natureza meio tropical, bem bonita, bem pujante, esses estrangeiros que foram morar lá aproveitaram, né, construíram suas casas, mostrando essa natureza fora. Então a natureza, ela meio que entra, né, ela entra em simbiose com a própria construção. Gente, é muito bonito de verdade. E tem uma coisa dos pátios meio internos também. Bom, acho que eu contei, né, no primeiro vídeo, que eu gosto de ver até o mercado imobiliário, fuçando as coisas. Então, quando a gente estava lá, e a gente passou bastante tempo, precisou até renovar o visto em Bali, a gente conseguiu entrar em algumas casas que estavam construindo, loteamentos e tudo mais, para dar uma olhada. E a gente viu o modo com que eles constroem mesmo, então, as supostas casas para nós estrangeiros. E eles se aproveitam muito dessa coisa de tipo virar toda a construção para um pátio interno onde se tem um jardim, uma piscina incrível, colocar muito vidro. Tem muito essa história de deixar os ambientes com essa circulação, com esse trânsito, sem muitas paredes. É uma coisa extraordinária e eles usam muito, eles fazem muitas esculturas de pedra lá, dos deuses, né, hindus, ou das flores. E sempre eles usam muita água, então bica de água, fonte de água, circulação de água, de um jeito totalmente diferente. Então, às vezes tem alguns bolsões para carpas. É uma arquitetura relaxante. Os templos, né? Eu queria saber um pouco dos templos que você também indicou uma vez que eram bem suntuosos, né? Tão cheio de ornamentos também. Eles são maravilhosos, desde os templos mais novos como os templos mais antigos. São muito lindos, eles usam muito sapê também para cobrir telhados, e os templos às vezes eles têm aqueles telhadinhos que vão fazendo assim, parece meio forma de árvore de Natal, vários assim, sabe? E fica muito bonito, fica muito bonitinho. E toda a parte dessas pedras esculpidas, dos pórticos e tudo mais. Gente, é um negócio tipo extraordinário. Porque eles fazem oferendas aos deuses hinduístas, e mais às vezes de uma vez por dia. Então, no começo da manhã é incrível, tá todo mundo colocando a sua oferendinha, ou na sua casa, ou no seu comércio, na entrada do seu local. No geral, fica muito na entrada, assim. Então, às vezes você vai andando na rua, você tem que ir saltando a oferenda. Às vezes, sem querer, você chuta. Oh, meu Deus, ofendi algum deus deles. Serei punida. Tem que tomar um baita de um cuidado, porque se você não for olhando, sem querer você chuta, sabe? E eles sim são super devotos. A gente pegou vários momentos de muitas pessoas indo nos templos, não só meditar, orar, fazer ablução, que é quando eles se limpam, né? Então tem lugares que tem as chamadas águas sagradas, né? Santificadas, purificadas, enfim, e que eles vão para fazer ablução, para se limparem, né? E assim, para diversão, né? Vamos pensar assim, teatro, como são assim essas construções assim? É tipo normal, como a gente vê por aqui, ou tem alguma coisa específica? Assim? Não, acho que museus, os teatros, os templos são muito apoteóticos. São construções que têm todo esse aparato e ornamento que eu disse, sabe? Eles cultuam seus deuses, e eu acho que esse culto e essa admiração se revela através desse trabalho que eles fazem ou nas pedras ou nas madeiras. Porque é muito requintado, pessoal, é muito, muito, muito bonito mesmo, assim. E aí a gente vai pensar, se eles são super ritualísticos e também acreditam nesses deuses e também tem toda nessa conexão, tudo que for ligado, né, a templo, teatro também, porque é um lugar bem ou mal, onde para eles é um lugar de uma grande conexão também com esses artistas e com essa música, com a dança e tal. Tudo isso, os museus são super lindos.
A Ásia é muito interconectada. E eles têm do bom e do melhor do planeta ali. Então, se a gente for pensar, os próprios balineses já são ótimos artesãos, então eles trabalham muito bem vários materiais, que são os materiais locais, né? Então, a palha, a madeira, como eu falei, a teca, a pedra vulcânica. Gente, até abrindo um parênteses, a gente foi visitar o hotel da Bulgari, lá em Bali. Meu Deus, também foi de cair o queixo. Eles têm uma piscina de fundo infinito, toda de pedra vulcânica, preta, que é uma coisa extraordinária, olhando para o infinito do mar lá no fundo. Um negócio muito lindo. A gente não usa muito essa pedra aqui no Brasil, né? Mas ela é muito requintada, ela é muito bonita. E o Bulgari, ele usou muito essa pedra na construção. E ficou muito chique. E assim, você não sentiu assim, que talvez por ser tão turístico, não sei se é assim como a gente imagina, né? Mas que existe uma possibilidade da cultura de outros povos influenciar a vida como eles levam lá, porque já que ela é tão diferente do Ocidente, né? E como é que você vê isso, assim? Não dá um medinho, assim, que eles percam a identidade em algum momento? Dá um medão e, na verdade, esse medão não é só nem relacionado a Bali, sabe? Acho que é relacionado a vários lugares que têm culturas fortes, mas que eu não sei até que ponto são tão impenetráveis, né? E aí, quando elas se misturam, né, com as culturas mais ocidentais, existe sim uma tendência de você sempre achar que o outro tem algo melhor do que você, né? Você quer imitar. É o fenômeno da calça jeans no mundo, né? Então, por exemplo, a gente dando um pulinho pro Vietnã foi uma coisa muito clara. Então, até uma certa idade, todas as vietnamitas e os vietnamitas usavam as roupinhas tradicionais, aquele chapeuzinho que é super tradicional do Vietnã e tudo mais, né? Mas os jovens do Vietnã já estão todos usando calça jeans, principalmente nas cidades maiores. Todos eles se vestem de maneira totalmente ocidental. Então, daqui a um tempo, a gente ficou pensando assim, e a gente já foi faz um tempo. Eu não sei como é que tá hoje em dia, inclusive, mas a gente fala, gente, será que aquelas roupinhas, aquele jeito, aqueles ornamentos tão bonitinhos e tal, vão ser só peças de museu? O que eu notei muita diferença, dá pra falar sim, as culturas são permeáveis, foi na Tailândia. Porque a Tailândia eu tive a oportunidade de 4 vezes. Então, a primeira vez foi 2008, 2009, foi na virada do ano, assim. Depois a gente voltou em 2012, 2013 e a gente voltou agora 2019, 2020, né? Também na virada do ano, no começo desse ano. Que foi a maior sorte, assim, que a gente deu viajar um pouco antes da pandemia sem saber que ela ia existir, né? Quase ficamos presos lá na Ásia, mas graças a Deus voltamos a tempo. E aí, esse retorno para a Tailândia, pra gente foi meio chocante, porque eu lembrei da Tailândia de 2008, onde todas as mulheres, elas ainda usavam muito da vestimenta típica, principalmente em hotéis, pousadas, restaurantes, no atendimento com o público, tá? Nas companhias aéreas e tudo mais, às vezes não tanto no dia a dia, mas nas lojas e tal. Como se fossem quase uniformes, mas uniformes dentro dessa temática, né, da roupa típica tailandesa. Quase todas sempre de cabelos presos com flores, elas tinham muita mania de usar flor no cabelo. Ou então eles darem colares de flores quando vocês chegavam, quando a gente chegava, o turista chegava lá. E agora eu achei já muito mais ocidentalizado. Eu quase não vi. E a nova geração parece que não quer saber disso, sabe? Inclusive a gente vai falar sobre a Tailândia no próximo vídeo, né? Nossa, eu já tô com 1000 perguntas aqui, louca pra fazer. Sim, não perco. Então, para finalizar essa viagem que a gente fez junto com vocês para Bali, eu queria que você, se você fosse sintetizar Bali em poucas palavras, como que você faria? Bom, Bali é apelidado da Ilha dos Deuses. E de alguma maneira a gente sente isso quando a gente pisa lá. Sabe, tipo a Bahia, que todo mundo fala que é a Bahia de Todos os Santos? E quando você chega na Bahia tem realmente um astral super diferente, meio mágico, assim? Eu acho que essa é a equivalência da Bahia meio lá na Ásia, não sei. Bali tem uma atmosfera, tem um misticismo, tem todos esses ritos, essas crenças, né? Essas danças, essa beleza toda. Eu acho que eu chamaria realmente desse lugar onde você sente uma conexão maior com esse divino.
um lugar onde tem muita beleza, onde eles vão muito na excelência daquilo que eles estão fazendo, então é muito bonito ver toda a parte do artesanato, das coisas que eles fazem por lá. E outra que é um lugar de liberdade, sabe? Que você se sente... O Comer, Rezar e Amar é um filme de Hollywood? É, mas ele traz muito dessa essência balinesa, sabe? Tem a parte do litoral que é maravilhosa, tem litorais que são de praias mais brancas, de areia fina, outros com rochas e penhascos maravilhosos. Depois tem o vulcão Quintamani, mais pra cima da ilha, no norte da ilha. Depois todo o centro da ilha é com aquelas plantações de arroz que não terminam mais, sabe? Então todas aquelas plantações verdinhas, aqueles coqueiros, e o pessoal passando de roupas coloridas, e você sentindo aquela liberdade, porque bem ou mal, é seguro, é legal, as pessoas não estão nem aí, você tá pintado de verde, amarelo, azul ou branco, entendeu? Então é um lugar que você sente toda essa liberdade e ao mesmo tempo essa aura diferente, meio mística, dessa que é a Ilha dos Deuses. Ah, eu acho muito legal, é mágico. Muito bom. Bom, agora a gente vai fazer outra viagem, né? Na sequência, não vejo a hora. O nosso próximo destino vai ser a Tailândia, que a gente vai fazer essa imersão na cultura, na arquitetura e nos espaços. É isso aí. Obrigada, Luá. Obrigada, Dani. Obrigado e que possamos viajar muito em breve, né? Que as fronteiras estejam abertas em breve para todos nós, porque não tem coisa mais linda do que a gente se permitir, a gente adentrar novas culturas, né?